Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e a sua família. Hoje eu quero que você guarde no seu coração que Deus ele tem falado com você, para que você pare e preste atenção no que Deus está falando, porque de fato Deus ele se importa com você, Deus ele te ama, Ele quer cuidar de você, Ele tem uma vida abençoada para você, Ele tem planos para você. Existem promessas na palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus em Jó, no capítulo 33, no versículo 14, diz que a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Deus ele tem falado e fala de várias maneiras. Deus já falou comigo através de um sonho. Deus ele me deu uma empresa através de um sonho. Eu vi o logotipo, o nome, isso em 2009. Deus já falou para mim sair de um trabalho e eu senti como se eu tivesse ouvido a voz de Deus. Eu não consigo explicar, mas é verdade. E eu saí, eu obedeci a palavra de Deus. Deus fala comigo constantemente através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus ele fala conosco. E em certo momento Deus falou algo muito particular comigo que eu não compartilho com ninguém porque era para mim. Deus ele conversa conosco. Deus ele conversa com a gente. Quando Deus mandou eu sair do meu trabalho, foi tão forte, eu não consigo explicar, como se eu tivesse ouvido a voz de Deus, mas eu não ouvi nenhuma voz. Eu senti, sai do seu trabalho. Foi só isso que eu senti. Mas foi tão forte que eu obedeci. No dia seguinte, eu pedi demissão do meu emprego. E quando isso aconteceu, eu saí do meu emprego, eu fiquei pensando, agora eu tenho que arrumar um outro serviço. Então eu preparei inúmeros currículos para poder pedir emprego na minha cidade, nas cidades vizinhas, mas Deus não permitiu. Parecia que Deus ele me cercou de uma maneira que Ele não queria que eu conseguisse emprego por minha força própria. Deus falou comigo mais uma vez através de um homem. Falou comigo dessa forma: filho, Felipe, não fica procurando emprego. Se Deus falou para você sair, Deus ele tem algo para você. Fique tranquilo, fique em casa, que Deus vai mandar alguém na sua casa para te dar um emprego. Eu entendi que aquilo era Deus falando ao meu coração, a forma como aconteceu. Entendi que era Deus usando aquela pessoa e fiquei em paz, fiquei tranquilo, mesmo sendo recém-casado, pagando aluguel. Mas o interessante é que Deus enviou uma pessoa na minha casa. Eu estava descansando para me dar um emprego. Isso é aproximadamente uns 3, 4 meses depois. Então Deus ele fala de várias maneiras. Só que com essa vida agitada que a gente leva, com essa correria, com essas preocupações, com a questão da mídia social, de ter que responder mensagens o tempo todo, a gente acaba negligenciando a voz do Espírito Santo, a gente acaba negligenciando e desprezando o que Deus tem falado conosco. Mas como a Bíblia diz, a verdade é que Deus fala. E quando você entender que o Espírito Santo de Deus está falando com você, obedeça de imediato. Agora, uma coisa importante que você precisa guardar no seu coração: Deus nunca vai mandar você fazer, Deus nunca vai falar algo contrário ao que está na palavra dele. A palavra de Deus é a balança. A palavra de Deus é onde nós vamos medir cada situação, porque o inimigo ele é muito astuto. E da mesma forma que Deus fala, o inimigo sopra mentiras no seu ouvido o tempo todo. Mas você precisa rejeitar toda mentira do diabo e acreditar no que a Bíblia diz a respeito de você e para você. Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. O reino de Deus está avançando. Mesmo diante da situação que nós vivemos, o reino de Deus está avançando. E mais uma vez, o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração, te chamando para fazer parte deste reino. Deus ele fala o tempo todo. E a mensagem central do Evangelho é Jesus Cristo. Deus ele fala com você: se arrependa dos seus pecados,
todo pecado não traz vantagem nenhuma. O pecado, a consequência do pecado é a morte, é o afastamento de Deus. Se santifica. A santidade é a preparação para exercer qualquer ministério e qualquer trabalho. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos, é mais alto do que os seus. Deus, ele tem planos extraordinários, tem promessas maravilhosas para a sua vida. Então abandone o pecado, se arrependa, creia na palavra de Deus, creia em Jesus Cristo como seu Salvador e viva uma vida abundante, uma vida plena nessa terra. Ouça a voz de Deus, que a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, você possa se atentar mais para o que Deus está falando com você. Porque Deus fala. E às vezes que eu consegui entender Deus falando comigo, que eu obedeci, coisas extraordinárias aconteceram na minha vida. E coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida se você ouvir a voz de Deus e obedecer. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.